Olá, tudo bem com você? Bom, sou o Rafael e espero que você esteja bem aí. Estou aqui para trazer um breve resumo de uma mensagem que eu trouxe para a Igreja Batista de Vila Jockey no domingo passado para mim aqui, segundo domingo de dezembro. Refletimos um pouquinho sobre o texto de Isaías 9 e eu estou fazendo esse vídeo primeiro porque nós tivemos alguns problemas técnicos ali no dia e eu creio ter sido uma mensagem muito importante para a gente e uma mensagem que você depois, de repente, poderá compartilhar com outras pessoas. É claro que eu não vou pregar de novo toda a mensagem aqui. A minha intenção é que esse vídeo seja um vídeo curto, para que você possa observar e relembrar os pontos principais e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas e elas também serem abençoadas, tá bom? Então, se você quiser, abre aí comigo a sua Bíblia em Isaías 9, que nós vamos conversar um pouquinho sobre os 7 primeiros versículos deste texto, tá bom? Se não, você pode também só ouvir e refletir comigo sobre aquilo que nós vamos meditar aqui, tá? Eu vou ler aqui os 7 primeiros versículos de Isaías e depois vou fazer algumas ponderações tentando resumir ao máximo o que eu falei para o pessoal lá na igreja no dia 12 deste mês de dezembro de 2021, tá? O texto diz assim, Isaías 9, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Isaías 9:1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Bom, queridos, eu quero tirar aí um pouquinho, uns minutinhos, para a gente refletir sobre esses 7 versos. Como eu já disse lá na congregação, lá na igreja, nós tivemos um tempo bom ali, me estendi até um pouco, né? Acho que talvez um pouco mais de 1 hora conversando sobre isso. Não vou fazer isso aqui nesse momento, tá? Você pode ver aí o tempo total do vídeo para ver se eu consegui resumir ou não, né? Mas eu quero trazer somente os pontos principais direto dos versos aí, sem muito contexto, tá? Do livro e tudo mais. Os 2 primeiros versículos, eles trazem um contraste de luz e escuridão. Tanto até que o tema da mensagem, né, foi este, uma luz na escuridão. Nós temos essas 3 primeiras partes falando sobre a escuridão. O versículo 1 diz, mas a terra que estava aflita. E depois vai dizer no versículo 2, o povo que andava em trevas. E ainda no versículo 2 diz, na região da sombra da morte. Eu lembro que lá no dia eu falei sobre esses 3 pontos, dizendo que muitas vezes nós fazemos partes desses 3 tipos de escuridão, ou estamos envolvidos em uma ou em um desses 3 pontos. A terra afligida é aquele povo que, por exemplo, naquela época foi afligido porque eles tinham desobedecido ao Senhor por diversos anos, já estavam vivendo em rebeldia, adorando a outros deuses, servindo a outros senhores, se organizando e coagindo junto com reinos vizinhos, né, fazendo alianças com reinos da sua vizinhança, coisas que o Senhor já tinha proibido que eles fizessem lá no começo, quando deu a lei a Moisés. Então eles eram um povo afligido. E talvez você em sua vida tenha se sentido assim. Você está, talvez, se sentindo dessa forma.
como um povo, uma pessoa afligida, uma pessoa que vive sofrendo, em sofrimento, né? Talvez sofrendo consequências de pecado, sofrendo consequências de erros que você tem certeza que você cometeu em sua vida, né? Ou sofrendo consequências da sua desobediência, e você sente até mesmo que a mão do Senhor está pesando sobre você, como aquele povo que se sentia afligido pelo Senhor, até mesmo abandonado. Uma terra afligida pode ser uma terra que está abandonada e ela não tem ninguém que toma conta dela. Já já nós vamos ver os pontos positivos. Mas ainda pensando em mais um ponto negativo, ainda lá no versículo 2 vai dizer que o povo que andava em trevas. Talvez esse também seja a sua parte, né? Talvez não a primeira, você não se sinta afligido, abandonado, largado, sentindo o peso do pecado, mas se sente como um povo que anda em trevas. O povo que anda em trevas, ele não tem direção, ele não sabe para onde está indo, é aquela pessoa que sua vida não tem um rumo, parece que tudo que ele faz não faz sentido, né? É uma pessoa que não sabe para onde vai, não consegue ver propósito naquilo que faz, e talvez você tenha se sentido assim. Talvez você tenha andado nos últimos tempos, ou já até em toda a sua vida dessa forma, não conseguindo ver um propósito naquilo que você faz no seu dia a dia, como trabalho, como pessoa, nas amizades que estão ao seu redor. Talvez você esteja assim até por algo que o texto cita anteriormente lá em Isaías 2, no versículo 5. O Senhor fala assim: venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas talvez para você isso não tenha sido verdade. Você esteja andando em trevas, andando, como eu disse anteriormente, sem rumo. Às vezes, até para a igreja você vai, para uma congregação, seja aqui na IBVJ ou em outra. Mas ainda assim a sua vida está meio esquisita. Eu venho para a igreja e ainda assim eu sinto um vazio, eu sinto que as coisas não estão certas. Ainda falta alguma coisa, talvez. Já vamos pensar, novamente, como eu disse, sobre a coisa boa, porque o Senhor, de fato, ele nos chama para andarmos na luz, como vimos aqui no versículo 5 de Isaías 2. Ou ainda, como terceiro ponto dessa parte de escuridão, você está se sentindo como que aquele que vive na região da sombra da morte. Você, de fato, não encontra mais razão para viver. A sua vida está triste. Você se sente profundamente entristecido, angustiado. Você acha que a vida não é para você, que você não deve ter o privilégio de viver e que você tem sido peso para outras pessoas. Você tem se sentido de fato como aquele que anda na sombra da morte. Isso pode estar acontecendo e você pode estar se sentindo em um desses três pontos ou até mesmo nos três. Ou então, você não percebe nada disso, mas ainda assim você está lá. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão afastados da graça de Deus. Muitas vezes você, que está me ouvindo aí, está vivendo dessa forma sem mesmo saber que é uma terra aflita, sem rumo e que vive na sombra da morte. Mas eu quero te trazer boa nova nesse momento, boas notícias, né? Dizendo que o Senhor, em sua palavra, se você percebeu aqui enquanto a gente leu, Isaías falou sobre tudo isso como se algo que já tivesse passado, que já tivesse acontecido. É um contexto que eu não dei aqui, para tentar ser mais breve, mas Isaías escreveu suas profecias há mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer. E essa profecia do menino que nasceu fala sobre Jesus. Ele é a luz que brilha na escuridão, a luz que brilhou, né? Então ele diz lá, aos que viviam, tudo isso é passado. E que isso seja verdade para você, que isso seja passado em sua vida. E se ainda é presente, os versículos 1 e 2 nos dão um contraste com a luz. E é para esse contraste que eu quero chamar a tua atenção agora. Né? O versículo 2, lá no finalzinho, vai dizer que na região, aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz quer resplandecer sobre você. Na verdade, a luz já resplandeceu. E você precisa crer nela com fé. Novamente, eu recito aqui, relembro um texto que falei quando falei a meditação sobre o Natal em um outro vídeo. Aos que andavam nas trevas, eles viram grande luz, aqui diz o texto de Isaías 9. Jesus, João, lá em João 1, ele vai dizer que Jesus é essa luz que veio ao mundo para que tenhamos vida. Então, eu convido você a receber essa luz em sua vida. Receba essa luz em sua vida e viva a vida que Jesus tem para você.
A vida estava nele, diz João 1. Olha, a vida era a luz dos homens. Então esse Jesus é a luz dos homens. E esse Jesus está disposto a andar com você, porque ele é Emanuel, como diz Isaías 7:8, ele é Deus conosco, ele está presente e está acessível, a ponto um acessível tão próximo, né, um acessível a um momento de uma oração, em que você pode falar aí, nesse momento de repente até comigo, né, no seu coração, olha Deus, eu tenho vivido em trevas, eu tenho me sentido perdido. Fale isso com o Senhor. Venha me visitar com a tua luz. Me tira dessas trevas. A palavra de Deus diz que ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Isso se você já creu nele, já recebeu Jesus em seu coração. E esse é o convite que eu faço para você. Creia no Senhor Jesus e ele vai te tirar desse reino de trevas e te trazer para um reino de luz. E assim que você fizer isso, é claro, procure irmãos, procure cristãos e confesse que você tomou essa decisão e essas pessoas vão te auxiliar a andar nesse caminho da luz. De repente, a pessoa que te enviou esse vídeo, né? Procure ela para que você ande dessa forma. Olha o que diz a Bíblia em 1 João 4, que Deus é amor, vai dizer, que essa luz de Deus é o amor de Deus. Olha o que diz. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo, para que vivamos por meio dele. Você pode ter vida por meio de Jesus. Que a luz de Deus esteja em você, que você aceite isso. Também 1 João diz que quando nós cremos nele, Deus vive em nós e nós nele. Então a vida para ser vivida em você. Creia. Hebreus fala que com fé cremos, que a fé é a certeza das coisas que não vemos. Nós não precisamos ver essa luz, precisamos crer que Jesus é essa luz e foi enviado para nos salvar. Então simplesmente creia. Porque se você crer nessa luz, acontecerá com você o que está dizendo aqui nos versículos seguintes. Vamos ler o versículo 3, lá de Isaías 9 de novo. Ó. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, como exultam quando repartem os despojos. Essa é a alegria que Deus tem para você e para mim. Diante dele, que estejamos nos alegrando diante dele, na presença dele. Como assim na presença dele? Simplesmente no fato de estarmos orando, buscando, lendo a sua palavra. E isso é o motivo de nos alegrar, tá? E ele diz aqui como que é essa alegria? Essa alegria é como em tempo de colheita. Imagina um povo que demorou um ano inteiro, que plantou de repente e esperou estações para colher. E aí, quando ele colheu, teve boa colheita, ele pensou, eu vou conseguir agora ter alimento para mais um ano, enquanto eu plantar de novo. E isso é motivo de muita alegria, porque se essa colheita não desse certo, essa pessoa e essa família passaria fome por mais um ano. Então, por isso que ele se alegra com grande alegria. Ou como aqueles que repartem os despojos da mesma forma, né? Um povo pobre, imagina um povo que está sendo oprimido. Eu lembro que eu comentei sobre o povo de Israel, que frequentemente era visitado por seus vizinhos para lhe saquear. O povo plantava durante o ano inteiro e na época da colheita, os vizinhos, os filisteus, os midianitas, eles vinham e tomavam todos aqueles alimentos, toda aquela plantação, levavam embora junto com o gado, junto com as ovelhas, os seus rebanhos, e o povo de Israel tinha que fugir para as cavernas, nos morros, e ficava sem alimento. Então veja quando eles derrotaram esses exércitos, como que eles não ficaram alegres. Eles ficaram com muita alegria, porque eles tinham sido libertados daqueles povos vizinhos, não mais os atacariam. Então a sua vida, quando você aceita Cristo, ela é assim. Você tem muita alegria. Mas eu ainda não consegui entender do porquê de tanta alegria eu terei. E aí então, os versículos 5, 6 e 7, 4, 5 e 6, eles vão trazer 3 motivos de alegria, 3 porquês. E eu quero terminar aqui a minha reflexão nesses 3 porquês com você, de forma breve. O versículo 4 vai dizer, porque quebraste o jugo que estava sobre ele. Todos nós, quando vivemos em pecado, há um jugo que pesa. Um jugo, né, é algo que pesa sobre o nosso pescoço, sobre as nossas costas, algo que nos prende. Quando bois estão cavando ali o chão para que aquele chão receba uma plantação, eles têm jugo. Um boi fica de um lado, o outro do outro, e eles colocam madeira no pescoço dos 2 bois, uma madeira que passa. E aquela madeira não deixa com que um vá mais adiante do que o outro, mas que eles andem no mesmo ritmo. Aquilo é um jugo.
que pressiona para que eles não se movam de forma mais rápida ou mais devagar do que o que está do seu lado. Então eu tinha esse jugo no meu pescoço. Mas quando aceitamos a Cristo, esse jugo foi quebrado. O jugo do pecado, a aliança que tínhamos com o pecado agora foi rompida e nós temos uma aliança com Cristo. Deus nos deu liberdade e isso é motivo de muita alegria, né? E se você ainda tem esse vínculo com o pecado ainda traz esse peso em sua vida, mais uma vez eu te convido a se libertar disso. Encontre em Jesus a libertação para esse jugo que está te prendendo em sua vida, tá? E o versículo 5 vai dizer, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Isso quer dizer que as pessoas que viviam em batalha, que viviam em guerra, elas não vão mais precisar guerrear e lutar, porque o Senhor batalha por nós. O Senhor batalha por nós. De repente você tem vivido aí em sua vida uma vida de lutas e guerras e você não tem visto fruto, não tem colhido fruto desse guerrear, desse lutar. Talvez você esteja lutando com suas próprias forças somente. Mais um conselho que eu te dou, deixe o Senhor batalhar as suas batalhas, entregue o seu coração diante dele. Entrega o teu caminho diante dele. Não confie na tua própria força, na força do teu próprio braço. É claro que você tem que trabalhar, que você tem que se levantar, mas a palavra de Deus diz no Salmo que em vão trabalha aquele onde o Senhor não edifica a casa. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, em vão vigia o sentinela. Se Deus não está contigo, se Deus não está te abençoando, é em vão o teu trabalho. E a palavra de Deus diz que aqueles que rejeitam a Deus, a ira de Deus, a mão de Deus pesa em cima deles. Então talvez isso esteja acontecendo também com você. A ira de Deus está sobre você e por isso você tem visto que as coisas não funcionam. Mais uma vez, se renda ao Senhor. Essa mão pesa porque nós rejeitamos ao Senhor. Então renda-se diante dele, para que assim você possa ter vida. Ainda falando, refletindo sobre esse salmo, o Salmo 46 vai dizer assim no versículo 8 e 9. Olha comigo. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquiete-se, deixa o Senhor batalhar as tuas batalhas, as tuas guerras interiores. Coloque isso diante do Senhor. E por último, o terceiro porquê, lá no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino precisava nascer. Esse Jesus precisava nascer porque ele precisava morrer por nós. Aquele que veio sem pecado, pela ação do Espírito Santo, com a Virgem Maria, fez com que Jesus viesse ao mundo sem o pecado original da concepção. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele morreu por nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados naquela cruz. Lá naquela cruz, isso foi consumado. A libertação dos pecados está aí para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E ele é isso. Ele é um maravilhoso conselheiro. Um maravilhoso conselheiro para aquele que está andando numa vida de trevas, como nós vimos ali, sem rumo. Ele é um Deus forte, um Deus capaz de quebrar o jugo, como falamos, com o pecado. Ele é o Pai da eternidade, é o Pai eterno, aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, vai viver eternamente. Não nesta vida, não nesta terra, mas no reino vindouro que o Senhor fala aqui no versículo 7, nós já vamos ver para encerrar. Mas, antes de encerrar, reflita comigo, porque ele também é o príncipe da paz. Talvez a sua vida não esteja em paz, sua vida esteja em tumulto, sua vida esteja em correria, sua vida esteja em angústia, e o Senhor quer derramar paz na sua vida. O seu reino é um reino eterno. Ele estenderá o governo, está dizendo no versículo 7. Quem que governa a tua vida? Talvez ela esteja uma bagunça porque você mesmo está tentando governá-la a todo custo, trazer as rédeas da sua mão. Entregue essas rédeas na mão do Senhor. Deixe Ele governar, porque ali no versículo 7 diz que onde Ele estende o seu governo haverá paz sem fim. Quando Ele fala isso, com certeza Ele está falando da eternidade, que nós viveremos com o Senhor eternamente. E talvez você esteja batalhando a sua vida para conquistar coisas aqui nesta terra, mas isso não vai te dar uma paz sem fim.
A paz sem fim é somente no Senhor. E ainda que você conquiste as coisas aqui na terra, talvez você está perdendo a sua eternidade, porque está batalhando com o seu próprio braço somente aqui. Novamente, eu lhe faço o convite. Creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele e deixe que Ele guie os seus caminhos. Talvez você que esteja me ouvindo esteja cristão há muito tempo. E você sabe que você já creu no Senhor Jesus, mas você tem vivido como se andasse em trevas. Você tem vivido como se estivesse morto ainda, como se o jugo do pecado estivesse como você, caindo e caindo em pecado atrás de pecado. Mas eu quero lhe dizer que a sua vida é para ser vivida na luz, meu irmão. Viva na luz do Senhor. Siga também os conselhos do maravilhoso conselheiro. Leia a palavra de Deus, converse com irmãos, confesse o seu pecado. Se achegue ao Senhor, porque Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o nosso sumo sacerdote que nos deu acesso ao trono de Deus. Eu quero terminar com esses versículos, 2 versículozinhos aqui em Hebreus, capítulo 4. Eu vou tentar abrir aqui, não está separadinho, vamos lá, para a gente pensar junto aqui no final. Está dizendo assim, portanto, no versículo 16 do capítulo 4 de Hebreus, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Vou voltar para você entender o contexto, no versículo 14. Tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, aquele menino que nasceu, como grande sumo sacerdote, ou seja, aquele que intercede por nós, que está à direita do Pai, intercedendo como sacerdote. Ele entrou nos céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, ou seja, ele viveu a vida que nós vivemos, sofreu as mesmas tentações que nós sofremos, mas passou por todas elas sem pecar. E isso fez dele digno de levar os nossos pecados sobre aquela cruz. Aí sim, portanto, nos aproximemo-nos do trono da graça. E esse é meu convite para você. Nesses dias de Natal, ou até mesmo depois dele, né? Talvez você esteja vendo essa mensagem depois do Natal, já em 2022, talvez, ou depois. Se aproxime do trono da graça, porque o Senhor tem delícias perpetuamente. Ou seja, Ele quer que você desfrute dele, da presença dele, que você se alegre diante dele. Se você é um irmão em Cristo, essa vida é para você, uma vida na luz. Se você ainda não confessou a Cristo como seu Salvador, você fica ponderando os porquês, você fica ponderando o que isso vai lhe custar. Entenda que a vida sem Cristo, ela pode lhe custar muito mais. E mais ainda, nós precisamos de Cristo para viver uma vida de verdade. Venha viver uma vida de verdade, uma vida na luz do Senhor. Quero orar com você para encerrar e que você coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. Amém? Deus, muito obrigado por esse momento de reflexão na tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor veio, tu és o sentido do Natal, a vinda de Cristo como homem, como menino que viveu sem pecado, morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus com o corpo glorificado, com um novo corpo, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Muito obrigado por isso, Senhor. Eu peço que o Senhor toque no coração dessa pessoa que está aí do outro lado da tela, para que ela reflita sobre a verdadeira necessidade que ela tem de estar diante do Senhor. Seja ela uma pessoa cristã ou não, mas que ela seja ministrada por ti, para ser atraída por ti. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor confronte e console os corações que precisam de ti. Por favor, meu Deus, é o que eu peço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito obrigado por gastar um tempo aqui comigo e refletir. Leia Isaías 9, leia os evangelhos para você entender mais sobre Jesus, sobre essa luz que veio, principalmente aí, se você ainda está no período do Natal, os primeiros capítulos de Lucas, Mateus e João. Deus te abençoe, conte conosco, comente aqui alguma coisa se precisar. Estamos juntos. Fiquem com Deus, fiquem na paz.